Boa noite, simples assim. Olha a nossa visita de hoje, quem é? A gente no Bem Viver de novo, aqui com o Dr. Daniel Ricardo Poli, que é cirurgião vascular. Boa noite, doutor Daniel. Boa noite, público da Renata. A gente veio perguntar para ele sobre varizes e ele teve umas ideias muito melhores de explicar para a gente sobre doenças vasculares, jovens e idosos. Quais são as mais corriqueiras, doutor Daniel? A doença vascular venosa ela é muito mais incidente na população geral do que a doença arterial. Chama-se circulação porque nós temos a parte arterial que leva o sangue para todas as partes do corpo e a circulação venosa que traz esse sangue de volta para o coração para ser oxigenado e limpo tanto no fígado quanto no rim. Dessa maneira, a circulação venosa, ela é muito, os problemas na circulação venosa são muito mais incidentes na população geral. Aliás, é um problema quase de saúde pública, porque até entre 14% e 20% da população tem problemas de varizes, ou seja, essas dilatações venosas nas pernas. Elas são só um desconforto? É uma questão estética ou elas são perigosas? Não, elas são uma doença. É uma doença É uma patologia. Você olha aquela perna cheia de vasinho, não pode pensar assim, não, isso é só estético. Não. Sempre o vasinho tem a sua veia dilatada embaixo da pele. O vasinho é apenas aquilo que aparece na pele por um engurgitamento da veia que está circulando mal embaixo da pele. E ela toma aquela forma tortuosa e dilatada, que é a definição da doença venosa. É uma veia que esteja tortuosa e dilatada. E o que leva a esse quadro? Ou seja, se a gente souber o que leva, a gente sabe como fazer para evitar. Claro, bem, mas infelizmente ela é uma doença, basicamente, ela é multifatorial. Ela tem mais de um fator, mas ela, basicamente, a base dela é genético. É familiar, né? São famílias que têm aquela propensão genética de ter a doença venosa mais exuberante, né? Agora, outros fatores também levam à piora desse quadro, né? Por isso que ela é muito tabagismo deve ser um deles. Tabagismo, a obesidade, o sedentarismo e também a gente lembra assim determinadas profissões em que a pessoa precisa permanecer de pé por muitas horas ou sentada por muitas horas, né? Eu lembro assim aquele operador de máquina que está trabalhando em frente a um painel, ele fica 8 horas por dia ali em frente. Esse paciente, essa pessoa por ter uma carga genética favorável, ele vai desenvolver varizes, né? Vai piorar o quadro dele. Também dentistas, né? As dentistas, as manicures, as cabeleireiras. O ideal é se movimentar, então, ao longo do dia, quem está trabalhando, dá uma levantadinha. Eu no computador, eu sinto às vezes, eu estou digitando muitas horas, estou terminando o Jornal Combate, que eu faço, vocês sabem, eu estou lá 2, 3 horas, quando eu olho eu sinto o inchaço no pé. Eu levanto, dou uma volta, é isso que a gente tem que fazer, mudar o movimento. Mudar o movimento, tem que, pelo menos a cada 50 minutos, levantar, eles falam a regra dos 50-50. Por 50 minutos você permanece sentado, depois levanta e anda pelo menos 50 metros. O que nem sempre é fácil dentro do escritório, né? Mas enfim, você pode ir procurar um banheiro, vai andar, vai tomar um ar e dar uma andadinha, né? E infelizmente, né, as pessoas que têm têm a doença varicosa mais exuberante, ela tem uma propensão maior de desenvolver a trombose, né? Infelizmente, há um pequeno aumento na incidência dessas pessoas que têm as suas veias muito dilatadas, né? E a trombose é o quê? A trombose é quando o sangue para na circulação, é quando o sangue é um órgão, ele é quase um tecido do corpo, né? O sangue é composto de água, mas ela tem células, né? E dentro dessas células nós temos aquelas células que são responsáveis pela formação de trombo, porque senão você cortaria e não pararia de sangrar. Ele ajuda na coagulação. O sangue se protege fazendo a coagulação. Quando essa coagulação é numa veia varicosa ou numa artéria, e então ele produz ali um trombo, esse trombo impede a passagem do sangue, que nutre o tecido, né? Ou no caso das veias, que traz o sangue de volta para o coração. Tudo mais ou menos a mesma coisa. O infarto é um trombo que se forma dentro das artérias do coração, né? O derrame, naquele derrame que é assim, por obstrução de artérias, também é um trombo que se forma ali, né? E a gente lembra, infelizmente, que a mulher
tabagista, que faz uso de anticoncepcional, infelizmente ela está muito propensa a acontecer. É uma bomba relógio, infelizmente. Falo para as minhas pacientes. O tabagismo, junto à anticoncepção via oral e mesmo injetável, ela é uma bomba relógio. Ela é uma bomba relógio. Então, realmente a pessoa tem uma propensão bem maior, né, estatisticamente bem maior de sofrer a trombose. E isso, infelizmente, ela é associada a uma doença, a uma complicação, ela é associada a uma complicação que nós denominamos tromboembolismo pulmonar, que é quando essa veia tem o seu trombo e esse trombo se desloca, né, e vem para o coração bomba no pulmão e aí dá o chamado infarto pulmonar, né? É uma doença grave, infelizmente. Para prevenir, você falou que tem a questão genética. Sim, tem a questão genética, mas tem a questão do trabalho, a questão hormonal, que é o que eu acabei de falar, e também fatores ambientais que são essa questão do trabalho, né? E algumas coisas a gente não tem muito como evitar, não é isso? Infelizmente. Mas como tem como diminuir as chances de ter, não é? Sim, a obesidade, você ao prevenir a obesidade, você está prevenindo esse tipo de patologia. Quando a pessoa tem uma tendência, se ela pode realmente praticar exercícios físicos, fazer uma dieta adequada, tomar hábitos de vida saudáveis, ela está prevenindo a varíola, a varicose, ela está prevenindo, né? Entre outras, que a obesidade é uma doença por si, mas tem essas implicações, né? Nos idosos, o senhor ia falando, né? As doenças vasculares são as mesmas, elas são mais acirradas ou ela vem com mais calma? Não, infelizmente ela é a mesma doença, agravada no sentido da parte arterial, né? Ela é muito mais, então ela tem ocorrem muito mais problemas na parte arterial, ou seja, aquele sangue que sai do coração e vai para o corpo. Por quê? Porque o idoso, ao longo da vida, às vezes hábitos alimentares, às vezes por uma doença que chama dislipidemia familiar, ele infelizmente tem as suas artérias endurecidas. O que é dislipidemia? A dislipidemia familiar é aquela alteração muito conhecida do colesterol. Né? Aí a gente vai aprender. O colesterol, infelizmente, em algumas pessoas ele tem a má distribuição do chamado bom colesterol, o mau colesterol, e ocorre então a deposição dessa gordura nas artérias que vão endurecendo, né? E se tem tabagismo junto também é muito complicado, né? E isso vai fechando a circulação arterial e vai aos poucos. Mas numa determinada altura se manifesta com muita dor, com a trombose nas pernas, aí já é a trombose arterial, né? Entendi. Se manifesta com o infarto, que eu acabei de falar, com o derrame, né? Então a prevenção disso seria o controle do colesterol, a gente não abre mão disso. Eu assisti a mudança para melhor, né, na evolução, na história natural dessas doenças arteriais, com a conscientização da população com relação à alimentação, com relação ao colesterol, alimentos que são ricos em colesterol, né? As gorduras animais, não é isso? Realmente a moderação ter hábitos saudáveis, né, de alimentação leva a uma diminuição do problema da gordura no sangue. Para todas as doenças, né, doutor Daniel? Não sim, só para essas, né? Sim. Todos os médicos que eu entrevisto aqui no Simples Assim falam. Todo mundo preconiza exercício físico e alimentação saudável, não tem como fugir não disso, tem como. né? E o mesmo a gente pensa nos idosos, a pessoa vai atingindo uma certa faixa etária e infelizmente começa a ter cada vez mais sedentarismo, né? Cada vez menos atividades cognitivas, atividades mesmo de lazer, vai se tornando aquela pessoa que vai ficando afastada e isso só piora o quadro geral dele, mas incluindo a circulação arterial. Olha, eu vou fazer propaganda para o Bem Viver aqui, que ele está aqui, falando que aqui vocês têm, né, atividades físicas, exato, sim, tudo, né? Mas não é só por isso, a gente tem isso quase como uma divisa, né? O Guilherme, o doutor Guilherme já esteve aqui falando, isso realmente é uma necessidade de todo mundo, do não jovem, aqui, da meia-idade, sim, de todas as pessoas. Tem que caminhar, tem que ter o seu esporte, tem que ter atividade física, porque isso faz a diferença. Faz a diferença na circulação, faz a diferença nas doenças que são próprias do cérebro, né? Então isso é comprovado. Inclusive recentemente, não sei se, acho que as pessoas sabem, na mídia saiu um trabalho muito, muito bem feito, extenso até, com relação a pessoas que correm, né?
As pessoas que realizam aquela corrida diária, ela tem realmente um envelhecimento do cérebro retardado. Ela tem uma preservação da capacidade cognitiva, da capacidade de entendimento. Muito bem feito o trabalho na América. Então realmente a gente sabe que a pessoa realmente tem que ter o seu hábito de vida ligado ao esporte, ligado à caminhada, à sua corrida. São coisas muito, muito necessárias nos dias de hoje, né? Bacana. O senhor tem alguma coisa a acrescentar dentro desse assunto? Olha, Dá vontade de ficar aqui 2 horas, né, gente? Ai, tem tanta coisa para perguntar. Não, claro, a gente tem muito mais o que falar, mas eu tenho certeza que hoje as pessoas mudaram o seu entendimento, né? O seu entendimento com relação à saúde, com relação à prática de exercícios e à alimentação. Eu tenho certeza que as pessoas estão procurando cada vez mais uma alimentação mais saudável. E se não estão, aproveitem o Simples Assim. Acompanhem lá o meu exemplo. Estou dando exemplo para vocês lá no Simplesmente Saudável. Estou no 3º dia, né? Não, 4º. Hoje é o 4º dia. Tá valendo a pena. Muita fruta. Tá bem bacana, viu? Tô já me sentindo mais disposta. Claro, segunda-feira eu mostro quanto que eu perdi para vocês. Tá bom? Um abraço a todos, muito obrigada, doutor Daniel. Obrigado a você, Renata, aos seus fãs, que eu tenho certeza que te seguem, que te assistem. Lindo aí, claro, gente. Com certeza. Você é muito, muito comentada pelas pessoas no teu Simples Assim, viu? Obrigada, doutor Daniel. Obrigado a você. Boa noite. Gente, um beijo para todos. Até a próxima. Boa noite.